Boa tarde a todos, bom dia, de onde se juntam. Muitíssimo obrigado por se juntar a esta sessão hoje. Esta sessão em celebração do Dia Internacional de Mulher. Muitíssimo obrigado por se juntarem de onde estão. Meu nome é Ola, eu sou de Ots e eu gostaria de vos dar boas-vindas mais uma vez a este webinar. Gostaria com que todos prestássemos atenção. Bom, também para o fortalecimento do sistema que fortalece as mulheres e também a inclusão na tomada de decisão. Nós estamos bastante felizes em ter aqui um painel de especialistas que vão partilhar o seu conhecimento para nós de forma coletiva e também usando a matrizes de dados agregados para garantir que os dados possam trazer um impacto significativo. O quadro Sendai esclarece brevemente que a gestão de risco de forma eficaz deve ter como base dados desagregados, incluindo processo e idade e deficiência. Reconhece-se que a participação de mulheres não é suficiente para a gestão eficaz de desastres, mas ainda achamos que é bastante importante quando há desastres, é muito tarde para olharmos para esses pontos. No início deste ano, em janeiro de 2026, Moçambique sofreu cheias o que teve efeito sobre as centenas de pessoas, mulheres e crianças. Então, nós precisamos de dados assim, dados agregados por mulheres. Nós não podemos saber se as mulheres estão incluídas, não apenas como beneficiárias, primeiras líderes da frente, e também como gestoras da resposta e também reduzir o impacto e fortalecer a resiliência também nos permite aprender das crises atuais para que possamos desenvolver melhores sistemas para amanhã. Em poucas palavras, nós achamos que usar dados agregados de gênero não é opcional, mas é uma questão de não deixar ninguém por detrás. Eu estou bastante ansiosa em ouvir os panelistas sobre como é que nós podemos fortalecer o sistema baseado em dados para garantir que os dados necessários estejam logo no início. E eu incentivo a todos para fazer o uso desta sessão, a fazerem perguntas relevantes para a sua área. Se acaba se nos juntar, mais uma vez, sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigado por se juntar ao Webinar Internacional das Mulheres, que terá como foco dados agregados em género. Gostaríamos também de saber quem vocês são. Podem escrever aí no chat de onde estão a participar, digam onde trabalham. Como é que se sentem hoje? Será que estão felizes de estar aqui? Nós gostaríamos de vos conhecer para que pode escrever isso no chat. Gostaríamos de vos conhecer, saber de onde é que vocês estão a participar. Eu estou certo que nós temos aqui diferentes pessoas, temos mapeadores, temos funcionários do governo, temos financiadores que se juntam a diferentes fusos horários. Nós somos uma comunidade global que está a lidar com um único problema. Muitíssimo obrigado a todos por escreverem no chat. É muito bom saber que nós temos um grupo global neste webinar. Antes de eu apresentar os painelistas, gostaríamos também de receber aqui a Alice, que é a diretora adjunta no Rota. Muitíssimo obrigado, Alice. Obrigada por se juntar a esta sessão. Muitíssimo obrigado. Olha, eu queria dizer, seja bem-vindo a todos. É uma grande honra ter aqui painelistas hoje. Estamos bastante felizes pelo trabalho que está a decorrer. Estou bastante feliz também e ansiosa pela conversa. E sejam todos bem-vindos. Espero que todos desfrutem das apresentações, das conversas. E vou passar a palavra de volta para Ola. Sejam bem-vindos a todos e sejam bem-vindas nossas panelistas. Muito obrigado, Alice. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer bastante as nossas panelistas também por se ajudar a esta sessão. Nós estamos bastante expectantes pelas contribuições que vocês vão trazer para essa discussão bastante importante hoje. Eu acho que é o momento para conhecermos os nossos panelistas. Vou passar a palavra à Verônica. Verônica, pode nos dizer o seu nome, o seu papel, onde trabalha e alguma coisa sobre o seu trabalho. Passo a palavra para si, Verônica. Muito obrigado. Olá, olá a todos.
Meu nome é Verônica Chico, eu sou coordenadora técnica para o mapeamento operacional de emergência aqui em Moçambique. Eu coordeno o trabalho de mapeamento de rota no país, onde eu trabalho a da colaboração com o INGD, parceiros e também comunidades locais de mapeamento para fortalecer o uso de dados especiais para a preparação e resposta a desastres. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Verônica, por se juntar ao webinar. Agora vou passar a palavra para a diretora Cristina, também para se apresentar. Gostaríamos de saber quem é, o que faz e uma coisa sobre janeiro de 2025, a resposta que deram. Passo a palavra para si, diretora Cristina. Olá, boa tarde mais uma vez. Eu chamo-me Ana Cristina, sou diretora do Centro Nacional Operativo de Emergência. O Centro Nacional Operativo de Emergência é o órgão do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastre, que coordena todo o processo de resposta à emergência, não quando o país está numa situação de emergência, mas numa situação de calmia, é o órgão que tem a responsabilidade de garantir o mapeamento e a monitoria contínua dos fenômenos, mapeamento das zonas de risco, as bases de dados, e todo este processo que permite uma melhor preparação e resposta em caso de emergência. Obrigada. Bem, se calhar, em termos daquilo que aconteceu, em janeiro, janeiro, fevereiro deste ano, tivemos situações de cheias severas em quatro bacias do país. Falo da bacia do Buzi, Limpopo, Incomate e Umbeluze. Destas cheias resultaram em cerca de 720 mil pessoas afetadas. E logo a seguir, em março, tivemos também um ciclone. Felizmente, o ciclone não chegou o olho não chegou a entrar pelo continente, mas esteve a 100 quilômetros da nossa costa. Nos ressentimos dos seus efeitos, felizmente não de forma intensa, e também teve cerca de 9 mil pessoas afetadas, 9 mil famílias afetadas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, diretora Cristina, por partilhar esses dados. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu vou agora passar a palavra para a Pila também para se apresentar. Pode nos dizer quem é, o que a Foundation faz em termos da preparação e resposta a desastres, financiamento e por que é que a questão de dados importa bastante para vocês. Muitíssimo obrigado a todos por este convite. É um prazer estar aqui e partilhar um pouco daquilo que a Kate Foundation faz. Meu nome é Pila Pacheco, eu estou baseada em Seattle, no estado de Washington, Estados Unidos. É onde a sede de Gates Foundation se encontra. Eu sou oficial sênior do programa, na equipa de resposta à emergência. Nós somos uma equipa bastante pequena, mas numa grande organização. Acho que a Gates Foundation é muito bem conhecida, talvez pelo trabalho de saúde global que a gente desenvolve, sobre a erradicação de cólera, erradicação da malária. Talvez esses são os esforços mais conhecidos, mas também estamos a financiar muitos projetos no espaço de desenvolvimento global, tal como agricultura, infraestruturas, e também temos uma parte da igualdade de género. A nossa equipa de resposta à emergência. Nós financiamos tanto o financiamento católico para o alívio à emergência quando há desastres
nós fornecemos financiamento imediato para que possam começar com alívio e nós também financiamos projetos a longo prazo que estão mais focados em preparação. Nós acreditamos que a lacuna entre os recursos disponíveis ah, e, e aquilo que são as necessidades humanitárias, essa lacuna ainda é maior. Então, é melhor sempre investir na preparação para que os países, as comunidades, as cidades estejam bem preparados para responder de forma eficaz e também recuperar da melhor forma, mais rápido. Estou aberta para partilhar o trabalho que a gente faz a partir da minha experiência e também estou bastante ansiosa para discutir o tema do webinar de hoje. Muitíssimo obrigado, Pila, por esta apresentação. Hoje nós estamos a olhar para o papel de dados em desastre. Nós temos três grandes painelistas que são especialistas em liderança, a resposta de emergência em Moçambique e também vão partilhar o seu conhecimento sobre por que é que interessa a questão de dados. Eu vou começar fazendo essa questão bastante interessante. Nós vimos nas evidências aqui, ouvimos a diretora Cristina que falava sobre o desastre que aconteceu em Moçambique entre janeiro e fevereiro deste ano, como muitas famílias foram afetadas. Também vimos que as mulheres e crianças são, na maior parte, os mais afetados. De onde vocês estão, como mapeadores da comunidade, como coordenadores nacionais que coordenam a resposta à emergência, como financiadores globais, onde é que essa lacuna torna-se mais visível e tem mais impacto? E agora, será que a falta de dados, ou acham que da forma como o sistema está desenhado para usar dados, será que há um problema nesse aspecto? Talvez Verônica possa partilhar aquilo que acha sobre isso, na vossa experiência como mapeadora das comunidades. Muitíssimo obrigado. Esta é uma questão bastante importante. Olhando para a perspectiva do mapeamento das comunidades, a lacuna do gênero é bastante visível quando nós comparamos aquilo que aparece no mapa e aquilo que as mulheres de facto experienciam durante um desastre. Porque os mapas normalmente mostram as infraestruturas, tais como estradas, infraestruturas, habitações, mas não captura como é que as mulheres navegam nesses espaços durante as crises. As mulheres muitas das vezes sabem quais é que são as estradas que são inseguras durante as cheias, quais é que são os locais que são inundados e quais são os centros a aproximar. O conhecimento existe, mas o problema, no entanto, tem a ver com que o nosso sistema de dados não foi concebido para capturar esse conhecimento de uma forma consistente. Então, para o processo de mapeamento, se o mapeamento apenas tiver como foco a infraestrutura, a realidade das mulheres nunca faz parte deste conjunto de dados. A questão não é aqui o problema da falta de dados, mas é como o nosso sistema de dados está concebido e, e o que é que prioriza. É por isso que a participação das mulheres no mapeamento é bastante importante, pois ajuda a garantir que o conhecimento faça parte dos dados que informam a preparação e resposta. Obrigado. Passo a palavra. Muitíssimo obrigado, Verônica. Acho que irei voltar para alguma das respostas que deu nas questões de segmento. Agora vou para a diretora Cristina. No seu papel como coordenadora nacional que lidera a questão de desastres e emergências, olhando para estas questões, quando é que esta lacuna é muito visível, olhando para a sua experiência? Será que a falta de dados? Ou será que é pela forma como o sistema está concebido para a priorização de uso de dados que nós temos à nossa disposição? Como é que olha para isso? Muito obrigada.
Quero aqui reconhecer que realmente a questão da desagregação de dados no nosso sistema ainda é um desafio. É, é um exercício que nós temos estado a fazer sempre, mas ainda não conseguimos atingir o nível em que gostaríamos para prover esta informação desagregada a todos os intervenientes e a todos a quem interessar a informação com o devido detalhe, informação que permita que cada um possa fazer a sua planificação e melhor decidir sobre como intervir. Mas é um exercício que nós temos estado a fazer, reconhecemos que temos esta lacuna e grande e temos estado a fazer esse exercício. Ocorre que os dados no nosso sistema, eles são recolhidos a partir da base, a partir dos comitês locais de gestão do risco de desastres, através das lideranças locais, ao nível da base, nas comunidades, e esta informação deve ser validada ao nível do distrito e depois tem que ser também passar para o nível de província e só depois é que chega ao nível central para a nossa sistematização central e validação final. Mas ao nível da base nós temos muito poucas pessoas que na altura de emergência elas estão envolvidas em muitas coisas. É verdade que as nossas fichas, os nossos mecanismos para captar informação de base já prevê esta desagregação, mas as pessoas priorizam naquele momento de pico informação que lhes permita resposta rápida, porque não estão com muito tempo para fazer esta desagregação e atrás para ver as mulheres, a idade, quer dizer, a faixa etária, organizar tudo e até com a questão de pessoas com deficiência. Então, e depois disso, no momento mais calmo, já não há muito tempo, as pessoas já estão dispersas, é muito difícil coletar esta informação. Mas temos estado a fazer um esforço. As nossas bases de dados já reúnem alguma informação desagregada, mesmo reconhecendo que ela ainda não é suficiente para que possa prover a todos aqueles que interessam a informação desagregada. Obrigada. Muitíssimo obrigado, diretora Cristina, pela sua contribuição. Pilar, o que tem a dizer na perspectiva de doadores? Muitíssimo obrigado. São respostas bastante interessantes e informação bastante valiosa. Na perspectiva de doadores, em primeiro lugar, eu diria que nós temos uma responsabilidade de usar o nosso poder de influência. Eu iria usar uma palavra um pouco mais forte para que nós possamos conseguir fazer a gestão de dados e que os dados sejam desagregados da melhor forma, e que a melhor metodologia seja usada durante a concepção dos diferentes sistemas que estão a ser usados para a recolha de dados. E que tenha-se sempre esse olho posto também na questão de gênero. Pois, se nós não fizermos a nossa parte, nós estaríamos a contribuir para alargar essa lacuna em termos de desagregação de dados em gênero. E se nós não fizermos a nossa parte como doadores, essa invisibilidade que as mulheres, essa visibilidade das mulheres vai permanecer assim como a Verônica disse. Conforme a diretora também esteve aqui a dizer, se nós não tivermos dados adequados, nós não estaríamos, no entanto, a responder às necessidades em alta escala na comunidade. E há muitas lacunas na concepção, nas metodologias, há também viés nos dados,
Se nós estivermos a recolher essas informações nos centros comunitários, nos centros infantis, então nós estaríamos a perder essa informação bastante útil, que pode ser usada, no entanto, para decidir melhores respostas. Assim como a diretora Ana Cristina estava a dizer, em tempos mais calmos, é onde nós esperaríamos que os governos locais, as comunidades, pudessem prestar atenção aos dados e pudessem estar a corrigir qualquer lacuna que já tenham identificado. Porque quando é momento de emergência, é muito verdade que tudo está a acontecer de forma bastante rápida e que se não tem tempo para parar e olhar para esses aspectos, é algo que nós precisamos de ser treinados. É por isso que nós temos a avaliação rápida, nós temos essa leite virada no gênero. Acho que nós, como financiadores, doadores, nós precisamos de exigir isso cada vez mais. A Gates Foundation, um dos valores que tem é esse, são dados, pois nós usamos dados para tomar decisões de investimento, para decidir o que apoiar e como vamos apoiar, o que significa que nós estamos a olhar para dados. Nós precisamos de entender, por exemplo, o impacto das diferentes intervenções. É por isso que nós pedimos com que os parceiros recolham dados, não só isso, mas também para o apoio das organizações que nós financiamos, para que possam prestar atenção aos dados que estão a recolher e corrijam aquilo que deve ser dito. Muitíssimo obrigado. Eu acho que foi um feedback bastante importante. Agora, naquilo que nós já ouvimos das painelistas, nós estamos a ver que aqui existe um problema do sistema, por exemplo, na experiência da Verônica, o mapeamento das infraestruturas é uma prioridade durante o mapeamento. Eles não recolhem informação que tem a ver com as mulheres. A diretora Cristina também falava aqui sobre o fato de que os níveis, há diferentes níveis de dados, vem do distrito, há uma hierarquia na recolha de dados e durante as calamidades não há tempo para desagregar os dados e também Pila também tentou trazer aqui que isto é algo que nós devemos pensar, considerar sob o ponto de vista de financiamento do projeto, depois se olha para esses aspectos. Eu acho que esses são pontos bastante importantes. Verônica, quando respondia, disse que as infraestruturas são priorizadas. E essas infraestruturas não são infraestruturas que talvez seriam muito importantes ou úteis para as mulheres. Na sua experiência, como é que pensa em envolver as mulheres diretamente no mapeamento para mudar, trazer uma desagregação de dados? Talvez pode partilhar alguns momentos em que ter as mulheres no mapeamento de dados tenha trazido alguma diferença notável. Muitíssimo obrigado pela questão. Eu acredito que quando as mulheres participam diretamente no mapeamento, o tipo de informação a que é recolhido vai mudar de forma bastante prática. Conforme eu disse anteriormente, os métodos tradicionais têm como foco as infraestruturas físicas, são importantes, acredito eu, mas nem sempre refletem os locais que importam bastante na vida cotidiana das mulheres. Quando as mulheres forem envolvidas no mapeamento, muitas das vezes vão destacar locais que são essenciais para a sua vida cotidiana. Por exemplo, muitas das vezes priorizam o mapeamento de mercados, centros de saúde, escolas, centros comunitários também, tem como foco sobre como esses locais são seguros em termos de acesso, não apenas em termos da sua localização geográfica. Por exemplo, um acesso, uma estrada pode estar no mapa e a mulher pode explicar que durante as cheias é difícil ou é inseguro usar essa estrada, principalmente quando estão com crianças ou a carregar a água nas suas atividades
diárias, quando as mulheres participam no mapeamento, eh, as mulheres vão refletir sobre como esses locais funcionam para as mulheres e suas famílias, não apenas sobre a localização geográfica das infraestruturas. Então, isto foi visível este ano, durante a cheia em janeiro, onde em alguns centros de acolhimento as mulheres destacaram que estavam a enfrentar questões ou problemas de acesso à água, o saneamento não estava tão bom, os locais estavam bastante cheios e isto criava muitos desafios para as famílias. Também levantaram preocupações relacionadas com a privacidade, segurança à noite, ah, e as mulheres com crianças enfrentaram vários problemas. Essas são as realidades que as mulheres enfrentam no dia a dia durante crises e que essas informações são raramente capturadas ah, quando se busca informações para a preparação e planos. E as mulheres também ajudam a identificar quais é que são as estradas que são usadas normalmente durante as cheias, onde as comunidades podem ir para ter terrenos mais seguros e indicam esses locais seguros. No entanto, quando as mulheres participam do mapeamento, o mapeamento vai capturar não apenas a parte das infraestruturas, mas vai também observar se esses locais funcionam ou não para as mulheres durante as emergências. E que isso torna os dados mais úteis para a preparação e tomada de decisão. Muitíssimo obrigado, por essas informações. Agora estamos a ver o porquê que esses dados são bastante importantes. Não é apenas durante as calamidades, mas temos que ver como é que isto afeta as mulheres em termos de segurança, também dar informação sobre o que é acessível, o que não é acessível, a segurança para as mesmas mulheres. E muitíssimo obrigado por trazer esta parte de segurança, acho que é bastante importante. Agora vou para a diretora Cristina. Verônica vem de mapeamento comunitário. Nós sabemos o quão é importante também considerar, olhar para o conhecimento local, pois quando nós falamos da recolha de dados, precisamos também de pensar sobre o conhecimento local, o conhecimento que as pessoas da localidade, das comunidades trazem para a recolha de dados. Para a diretora Cristina, o que é que torna os dados externos mais fortes? Será que os dados comunitários são importantes? Talvez possam trazer uma ação bastante importante para o nível central, como o SENOI? Muito obrigada. Bem, nós não temos dúvidas nenhumas que para que nós possamos ter esta informação, a desagregação de dados e em tempo útil, nós temos que ter pessoas capazes de fazer isso e com a devida flexibilidade e profissionalismo a nível de base. Não que as pessoas na base não sejam profissionais, mas é o que eu dizia antes, é que na base, nos distritos, são as mesmas pessoas que fazem tudo numa situação de emergência. Então, na emergência mesmo, a prioridade para eles é saber quantas pessoas ficaram afetadas, quantas pessoas ficaram sem casa, quantas pessoas precisam de casa, sem olhar para estes detalhes todos. Mas um processo de preparação de pessoas a nível de base, se calhar precisamos de envolver mais, treinar mais pessoas, não contar só com os comitês locais ou as autoridades locais, lá ao nível do distrito, porque, como eu dizia, são poucos. Se calhar precisamos de treinar mais pessoas, termos numeradores que possam. É um dos desafios que temos estado a pensar vigorosamente nos últimos tempos em criar numeradores ao nível do distrito para reforçar esta capacidade, treiná-los para poderem fazer este levantamento logo que ocorre alguma situação de desastres, as pessoas naquela altura que estão a fazer o levantamento de dados, de avaliação rápida, possamos ter também esta informação devidamente desagregada
para prover esta informação a todos os interessados e todos os utilizadores desta informação. Então, é importante, sim, termos esta informação, como eu dizia, reconhecemos esta necessidade e nós já nos desafiamos a isto para prepararmos melhor a base para podermos, para que as pessoas possam nos facultar esta informação e nós possamos, em tempo útil, ter estes registros para que ela não chegue de forma extemporânea, porque depois daquele momento da avaliação rápida também a informação já não é muito útil. Dizia eu que as pessoas já estão dispersas, já não estão nos centros de acomodação, já voltaram à sua vida normal, mesmo aquelas pessoas que não estiveram nos centros de acomodação e já tentaram refazer as suas vidas. Então, pode ser que esta informação chegue, de forma extemporânea. Então, precisamos de trabalhar com a base, treinar o pessoal na base, especializar, profissionalizar o pessoal na base para que eles possam nos prover esta informação em tempo útil nas nossas plataformas e nós possamos processar e trabalhar esta informação para disponibilizar para todos os utilizadores. Obrigada. Muitíssimo obrigado por partilhar esta contribuição bastante importante. Nós ouvimos aqui a dizer que reconhece aqui a necessidade dos dados da comunidade, mas mesmo assim precisamos de formar mais pessoas para recolherem esses dados, o que significa que nós devemos incluir mais mulheres nas formações, ao nível da comunidade, que haja mais treinamento para recolher dados, não apenas durante ah, ou depois do desastre, também antes. Porque quando está a acontecer já o desastre, as comunidades já têm como foco noutras coisas e daí não conseguem desagregar dados. Então, nós temos que pensar em como fazer isso antes do desastre acontecer e nós precisamos fortalecer a nossa comunidade para isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez por nos trazer essa perspectiva nacional para a nossa conversa. A Pila, eu sei que falou um pouco sobre isso quando estava a partilhar a informação sobre como é que nós devemos começar a pensar como doadora, como é que possamos pensar na exigência de dados de qualidade para aqueles que nós estamos a financiar. Eu gostaria talvez de entrar um pouco mais em detalhes e falar um pouco sobre como é que a estrutura de financiamento vai influenciar as medidas de dados que sejam valorizados. O que é que vocês veem ao nível da vossa experiência globalmente? Ora bem, a Gates Foundation, no geral, nos últimos 10 a 15 anos, nós temos tido bastante intensidade e para garantir que os projetos que financiamos estejam a recolher dados certos e que também estejam a aplicar análise de gênero no seu trabalho. E para tal, nós trabalhamos com os nossos beneficiários, com as organizações que apoiamos, para que pensem no seu trabalho que estão a fazer, incluírem no seu trabalho a questão de gênero. Nós temos uma série de critérios e questões que nós apresentamos, pois nós queremos garantir que, no máximo possível, os projetos sejam também virados para o gênero e também transformação de gênero. O que é que isso significa? Por exemplo, no caso de a resposta à preparação a emergências, é aquilo que as duas panelistas disseram, por exemplo, com a apresentação. Não apenas contar quantas mulheres e raparigas, não apenas dados desagregados dessa forma, mas em termos de serviços, necessidades, para que os recursos sejam alocados para responder às necessidades urgentes das comunidades e, e de forma específica, olhando para aquilo que é importante para as mulheres, as raparigas, as pessoas com deficiência. Isto é, ter em consideração, a título de exemplo, se tivermos dados apropriados, podemos ter um abrigo com espaço seguro para as mulheres, a título de exemplo,
Podemos ter kits de higiene que respondam às necessidades específicas das mulheres e raparigas. É por isso que é importante treinar as comunidades, envolver mais mulheres e raparigas na recolha de dados, nos sistemas de recolha de dados. A representação interessa bastante, é muito importante ter os coletores de dados a incluírem as mulheres e raparigas. É importante ela também na liderança local que as mulheres têm para ter acesso a diferentes grupos ou espaços onde nós possamos ter informação ou possamos validar determinadas informações. Eu acho que há barreiras societais que, por vezes, bloqueiam, há normas sociais que precisam ser abordadas, que são uma grande questão. Há um problema também de segurança, mas no caso de financiadores, nós podemos trabalhar com os nossos beneficiários para trabalhar em soluções nessas barreiras que estão a enfrentar, para que possamos encontrar as abordagens corretas para resolver esses problemas ou ultrapassar essas barreiras que bloqueiam a recolha de dados corretos. Acho que, em termos daquilo que nós vimos globalmente, este webinar é um exemplo do interesse, não apenas do interesse, mas aquilo que as organizações também estão a fazer para responder a essa questão de ter uma lacuna de dados na recolha de dados, e também, de forma específica no mapeamento. Para isto já está a ser feito em Moçambique, sobre o abrigo do apoio do problema que do programa que o ROT está a implementar. Então é isso que me cabe dizer como financiadores, nós temos essa responsabilidade. Todos os financiadores querem perceber o impacto do seu trabalho através de dados. Dados e evidências são bastante importantes, pois falam muito bem do trabalho que está a ser feito nas comunidades e sobre como as comunidades estão a mudar as suas vidas para o melhor. Então, nós temos essa responsabilidade de usar este poder de influência, conforme eu disse anteriormente, para exigir que os dados sejam sensíveis e desagregados em termos de gênero e que as melhores abordagens corretas estejam a ser usadas para a inclusão das mulheres e raparigas da forma correta, para que os programas possam ter mais êxito para as comunidades. Eu acho que é isto que as duas panelistas disseram. Isto está bem alinhado com aquilo que nós priorizamos como financiadores e estou feliz em ouvir aquilo que foi dito aqui. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por partilhar essas informações. Talvez permita-me fazer uma pergunta de segmento. Onde é que vê uma grande oportunidade aqui para fortalecer a infraestrutura de dados de gênero? Pois falou aqui sobre pontos bastante interessantes. Falou do fato de que não é apenas sobre contar as mulheres, precisamos também de olhar para questões de serviços. O que é que eu podia dizer em relação ao fortalecimento da infraestrutura de dados, olhando para a questão ou perspectiva do gênero? Um dos aspectos que eu sempre considero, talvez há 15 anos, quando nós falávamos sobre os dados desagregados em gênero, ou a sensibilização, ou lentes de gênero, eram boas coisas a se fazerem. E nós já saímos disso. O que eu vi é que isto é bastante importante. É algo que deve ser feito. Nós estamos a ver que a intencionalidade nesses aspectos nós precisamos trabalhar. Por exemplo, a doutora Ana Cristina falava, e Verônica também falava sobre a inclusão de mais mulheres e raparigas, treinar mais mulheres e raparigas.
a ver com a alavancagem da liderança e o conhecimento que as mulheres raparigas têm. É por isso que eu disse que há normas da sociedade que precisam ser olhadas, que são grandes problemas, grandes questões. Eu acho que este é o momento. Nós já ultrapassamos algumas dessas coisas, mas agora, como é que nós podemos responder à questão da representatividade? Como é que nós podemos usar a prova do conceito em algumas comunidades para que essa prática possa ser expandida para as outras comunidades? Muitas das vezes nós falamos sobre a questão dos desimpactar as mulheres e raparigas de forma particular e diferente, e assim acontece. Mas isto é um aspecto dos dados, olhando sobre como as mulheres e raparigas são impactadas em termos dos serviços que possam precisar, de forma específica, como eu dizia, sobre a questão dos kits de higiene, os espaços que possam precisar. Mas, idealmente, eu gostaria também de avançar também para o papel de liderança que podem ter na comunidade, nos governos locais ou nas gestões governamentais. Temos um grande exemplo aqui, da Dônica e da diretora Ana Cristina, que são as mulheres em papel de liderança. Eu acho que nós temos que alavancar nisso e incorporar isso no trabalho que as nossas organizações estão a dar nessas áreas. Eu acho que esta é uma oportunidade em que nós podemos fortalecer não apenas a recolha de dados, mas também a questão da análise de dados. Nós estamos a incluir as mulheres e raparigas, vão analisar os dados numa perspectiva diferenciada. A sua representatividade não seria apenas sobre como os dados estão a ser recolhidos, se estamos a recolher a informação que estão a nos dar, mas quando chega parte da análise dessa informação, tem que ser uma abordagem inclusiva, onde deve haver mulheres nessas equipas, pois elas têm diferentes perspectivas e daí podemos ter uma abordagem holística para responder às necessidades das comunidades. Espero que tenha respondido à sua questão. Sim, levantou pontos bastante interessantes e eu gostei de todos os pontos levantados pelas painelistas. A Verônica disse aqui, porque nós precisamos de mais mulheres. As mulheres têm experiências que muitas das vezes não são recolhidas na coleta de dados. Nós precisamos também dessa experiência. A doutora Cristina falou sobre a percepção dessas lacunas. Precisamos de treinar mais mulheres para recolherem dados e que os dados sejam representativos das suas necessidades. Temos que pensar de forma mais aprofundada, não apenas na recolha, mas também na análise e ter uma representatividade e também explorar o aspecto de termos mulheres na liderança que podem usar os seus papéis para garantir que nós possamos resolver várias questões. Também temos as questões das pareiras da sociedade, que também nos trazem alguns problemas da desagregação de dados. Essas são as questões que nós temos, são pontos bastante importantes que foram partilhados aqui pelas painelistas. Agora, gostaria de abrir as questões para os restantes participantes. Se tiver alguma questão, podem partilhar. Vamos responder algumas questões. Vamos passar algumas questões para as painelistas. Podem escrever aí no chat, caso tenha alguma questão sobre a lacuna de dados de gênero, alguma coisa gostariam de questionar. Enquanto esperamos as questões dos restantes participantes, passo a palavra aos panelistas agora. Há alguma outra coisa que gostariam de dizer? Alguma coisa que gostariam de acrescentar, panelistas? Sim?
Temos uma questão difícil. A questão é, quais é que são as áreas que podiam ser as melhores práticas para a melhoria, para a inclusão das mulheres na recolha de dados e garantir que os dados possam contar na tomada de decisão? Algum painelista gostaria de responder a esta questão? Só para esclarecer, a minha questão é: quais é que podiam ser as melhores práticas para envolvimento das mulheres na recolha de dados e garantir que os dados de facto contem na tomada de decisão? Tenho dito, a área, também as áreas significantes. Também houve um exemplo aqui que foi feito sobre as estradas. Acho que este é um em que se traz a questão de idades, mas que não se considera muito a questão do gênero. Também temos os acolhimentos, mas não se olha muito para as necessidades das mulheres. Eu estou aqui a falar sobre coisas que nós vimos durante a implementação do projeto, mas para além disso, quais é que são as melhores práticas? Como é que nós podemos assegurar que as mulheres de facto contem na recolha de dados para a tomada de decisão nesses locais de emergência? Obrigado. Doutora Cristina, se quiser responder, posso, faz favor, ligar o seu microfone. Muito obrigada. Bem, se calhar indo a esta pergunta sobre quais são as áreas em que as mulheres podem melhor dar a sua contribuição na recolha de dados, se calhar poderíamos olhar, falar das áreas sociais, basicamente. Eu penso que as mulheres são muito mais sensíveis à componente social, né? Olhando para a questão das crianças, a questão das vulnerabilidades, a questão de olhar para as comunidades. Queria aqui realmente reforçar esta questão da necessidade de recolha de dados certa antes, porque fazendo esta recolha, identificando, envolvendo as mulheres neste processo antes, no processo de prontidão, de preparação, fazendo esta recolha, sistematização, mapeamento desta informação, fica muito mais fácil na altura de ocorrência, já temos as bases de dados devidamente atualizadas, já sabemos que na região X, antes nós tínhamos tantas crianças, tantas meninas, tantas mulheres idosas, tantas mães, chefes de família, tantas mulheres grávidas. Com este período, a esta altura que aconteceu o evento, é fácil estimar e rapidamente termos a informação e provermos esta informação, em vez de procurarmos fazer esta coleta na altura da emergência, que a coisa já, o que acontece muitas vezes já não temos tempo para fazer este processo. Então, eu queria concordar mesmo que antes é sempre melhor e envolver as mulheres para estas áreas sociais que elas são mais sensíveis neste processo. A outra coisa que eu queria acrescentar é temos que também passar para outra fase. Treinar as mulheres, sim, as pessoas na base como numeradoras, sim, mas provê-las também de meios para elas poderem fazer este levantamento e lançamento de informação em tempo útil. Então, é possível treinar as pessoas com ferramentas, com instrumentos, equipamentos fáceis de manusear ao nível de base para que elas possam rapidamente fazer o lançamento da informação e aos diferentes níveis que têm que validar, terem esta informação em tempo útil e fazer a devida validação. Obrigada. Sim. A parte da recolha de dados é muito importante, bem antes. Eu acho que essa é a mensagem que a doutora Cristina está a tentar passar para nós, que os dados são importantes, mas nós não podemos começar a pensar nos dados quando já é tempo, da calamidade. A emergência nacional,
o Centro Nacional de Emergência quer com que nós pensemos antes do desastre. E muitíssimo obrigado, diretora Cristina, mais uma vez, por levantar esse ponto. Verônica, tem alguma contribuição? Se faz favor, tenha bondade. Eu gostaria de acrescentar naquilo que a diretora Cristina disse. Acredito eu que, a partir da nossa experiência em Moçambique, uma das melhores abordagens mais eficazes para garantir que o envolvimento das mulheres conta na tomada de decisão é uma abordagem de mapeamento participativo, pois permite com que as mulheres contribuam com o seu conhecimento, o conhecimento sobre as suas comunidades da forma mais prática. Conforme nós já dissemos, as mulheres muitas das vezes sabem onde é que as coisas estão localizadas, como é que os serviços podem beneficiar durante o evento e tal. É muito importante criar um espaço seguro para a participação das mulheres cada vez mais no mapeamento. Isto é, organizando curtas sessões com as mulheres que trabalham com as associações locais nas comunidades e estabelecer uma ligação com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, pois podem filtrar esses dados no seu sistema e daí permitir a planificação da resposta. Muitíssimo obrigado. Muito bem, temos mais algumas questões. Acho que esta questão é mais direcionada para a Pila. Não sei, se outra pessoa quiser responder, não há nenhum problema. Mas a questão é, como é que o financiamento influencia na gestão de dados para as mulheres? E eu acho que isto tem a ver em como é que nós configuramos as organizações. Primeiro, para chegar ao êxito, quando falamos da recolha de dados, a título de exemplo, quais é que são os indicadores que estão a ser usados? Será que a questão de gênero está sendo considerada nos indicadores? Então, nós precisamos de fazer essas questões. Como financiadores, o mecanismo de financiamento que nós temos e a influência de financiamento, algo que nós fazemos na nossa equipa é que nós sempre questionamos: será que vocês têm alguém lá que está a trabalhar na questão da mensuração, avaliação, monitoria? E daí nós alocamos recursos, caso haja alguém que é responsável pela recolha de dados e mensuração de impactos. E nós pedimos com que parte do orçamento seja para alguém que possa trabalhar nesses aspectos, porque as organizações muitas das vezes não dão prioridade. Pois eu sei que há muitas prioridades em competição, mas se nós formos a perceber o valor de termos dados corretos, daí nós podemos fazer mais um trabalho pormenorizado de priorização. Acho que nós podemos usar a nossa influência para garantir que, neste caso, as necessidades de mulheres e raparigas sejam visíveis com os dados que estão a ser gerados, de forma particular envolvendo as mulheres e raparigas, conforme eu disse anteriormente, na recolha e análise de dados. Obrigado. Para ganhar tempo, temos mais uma questão. Verônica, seria interessante se respondesse. Acho que tem mais experiência no mapeamento nas comunidades. A questão é, gostaria de ouvir aqui sobre uma história de sucesso onde os dados focados nos géneros melhoraram os resultados do processo da gestão de dados. Talvez a diretora Cristina também, se quiser explicar uma história em que onde houve esses dados
houve uma melhoria na resposta a emergências, a desastres. Seria bastante interessante ouvir isso. Posso falar muito rapidamente? Não sou implementador, mas o que eu vejo, os projetos, por exemplo, os acolhimentos, é onde nós conseguimos ver que a tomada de decisão com base em dados certos tem um grande impacto, pois se cria espaços seguros para as mulheres e raparigas. Algo tão simples como isso, mas por vezes nós não tomamos uma consideração correta, pois não temos informação correta ou dados corretos. Onde é que as casas de banhos localizadas, será que há uma luz suficiente para criar um caminho seguro? Por exemplo, se estivermos a considerar a questão de produtos alimentares ou não alimentares, será que temos a consideração das necessidades das mulheres e raparigas? Nós vimos isto em campos de refugiados, em acampamentos, em acolhimentos. Este é o exemplo que eu vejo. O outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui, quando os dados corretos forem recolhidos, analisados, colocados em prática, pode-se traduzir em políticas ou tomada de decisão para os governos locais. E eu acho que esse é um ganho. E isto pode ser sustentável para o futuro. E nós sempre advogamos por esta parte. Obrigado. Doutora Cristina? Muito obrigada. Bem, sobre a questão de sucesso, um exemplo de sucesso baseado nos dados recolhidos com a priorização, nós podemos aqui partilhar que exatamente nos centros de acomodação, o que nós, os dados desagregados, quando nós temos informação sobre mulheres, crianças, meninas, é possível disponibilizar os recursos, facilitar os recursos de assistência, tendo em conta esta questão. Por exemplo, nos centros de acomodação, muitas vezes nós temos, quer dizer, temos que separar homens e mulheres, usamos salas de aula, por exemplo, para acomodar as pessoas, e não podemos misturar homens e mulheres. E, o que, e os dados desagregados permitem-nos priorizar maior número de salas, por exemplo, porque muitas vezes as mulheres são a maioria com as crianças. Então, nós conseguimos organizar os centros de acomodação, preparando o maior número de salas para as senhoras, para as mulheres, em relação aos homens. E outra coisa tem a ver com aquela questão da distribuição dos kits de dignidade. Os kits de dignidade são destinados às mulheres, às meninas, adolescentes. Então, com base nos dados desagregados, permite-nos ter informação sobre quantas pessoas, quantos kits de dignidade nós temos que priorizar. Em relação às mulheres grávidas, idem para a priorização da questão das redes mosquiteiras, etc. Com base na informação desagregada, esta informação permite-nos estimar quantas redes mosquiteiras nós temos que enviar para uma determinada região, um determinado centro de acomodação, para priorizar as mulheres grávidas, que se encontram naqueles centros de acomodação. Então, é um pouco da experiência com base nos dados, apesar de não serem ainda robustos, como eu dizia, e nos permitem essa informação planificar melhor a resposta. Obrigada. Estamos a ficar sem tempo. Muitíssimo obrigado a todos por se juntarem à sessão de hoje. E eu diria que
o aspecto mais importante em relação a dados. Acho que todos aqui conseguiram capturar isso. É que os dados agregados em dados são bastante úteis, é muito importante. E nós devemos começar a pensar sobre como é que nós podemos recolher os dados, não durante o evento, mas também antes do evento. E também olhando para o processo, análise, recolha de dados, pois a experiência das mulheres é muito importante. Nós podemos fazer uso dessa experiência na recolha de dados e nós temos que investir no treinamento de mais mulheres para que possam participar no mapeamento das comunidades, conforme a Verônica disse aqui, onde a comunidade se junta para o mapeamento. Nós temos que começar a pensar sobre como é que podemos treinar mais mulheres para que possam fazer parte nesse ecossistema e como é que podemos garantir a recolha de dados que possam apoiar as agências nacionais para que possam também responder e também ter os dados que precisam, de modo a dar prioridade específica quando se fala sobre a resposta à emergência. Muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado, Valônica, muitíssimo obrigado, Pila, muitíssimo obrigado, diretora Cristina, por trazerem a vossa experiência para esta conversa. Acreditamos que todos que se juntaram aqui puderam colher muito conhecimento e nós esperamos que essas conversas possam se estender nos vossos pequenos espaços para que nós possamos continuar a falar das mulheres, não apenas a celebrar a voz das mulheres, mas também pensarmos sobre as barreiras sociais e como é que nós podemos ter sistemas alocados para melhorar a segurança das mulheres no que diz respeito à resposta à emergência e resposta humanitária. Muitíssimo obrigado por cá estarem e agradecemos bastante pelo tempo que dispensaram. Acho que é tudo do nosso lado. Ah, muitíssimo obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Adeus a todos. Muito obrigada, boa noite.